Olá, meu querido, olá, minha querida. Eu sou Lucas Fernandes, colaborador do site Leitura Fílmica, e hoje nós vamos ter uma entrevista exclusiva para vocês. Conhecido por dirigir filmes como Alta Expectativas, Torrica e A Sequência de um Tio Quase Perfeito, nós temos o prazer de apresentar o diretor e escritor Pedro Antônio. Boa tarde, Pedro Antônio, tudo bem? Boa tarde, Lucas, tudo bem, e você? Maravilha. Prazer estar aqui no Leitura Fílmica. É uma honra recebê-lo. Vamos seguir com essa entrevista aqui, discutindo algumas coisas sobre o seu segundo filme aí, do Um Tio Quase Perfeito 2. Aliás, Um Tio Quase Perfeito 2 teve a sua estreia antecipada aí para o dia 18 de fevereiro, se eu não me engano. Para as plataformas digitais, né, o que é diferente que a gente está acostumado a ver, porque a gente entende que um filme brasileiro ele passa por um funil, né, muito curto para conseguir chegar às telonas, né? E um filme ter a oportunidade de já entrar nesse meio de lançamento novo, inclusive, né? Porque a gente pode ver lá o Telecine, que é uma das plataformas que o filme foi lançado, que eu vi recentemente. É uma oportunidade à parte que você compra e aluga o filme. As distribuidoras, as plataformas de streaming vêm fazendo isso, né? Isso é bem interessante. E essa eu já te lanço a primeira pergunta, né? A primeira pergunta é relacionada à distribuição do filme, né? Como é que foi esse processo da distribuição desse segundo filme? Então, na verdade, assim, é um processo que o diretor acompanha, mas ele não opina tanto sobre isso, né? Porque acaba que isso fica muito a cargo da distribuidora, com a produção. Sim, e tal. Da produção mas acho também. Que a ideia, a proposta ali... Mas acho que a proposta ali era o seguinte, a gente fazer um lançamento em cinema, apesar da pandemia, apesar de toda a dificuldade que é hoje você, né, sair de casa, se locomover, com todas as preocupações que a gente tem no nosso dia a dia, eu acho que a ideia era, com a segurança que o cinema está oferecendo, com a estrutura de protocolo que o cinema hoje atende, né, ao público, a ideia era tentar lançar o filme nesse mês de janeiro, que era um mês de férias, um mês tradicional de boa ida ao cinema, e claro que com as salas reduzidas, a quantidade de pessoas dentro da sala reduzida, aí um pouco de mídia, ganhar um pouco de força, trazer um pouco do cinema brasileiro de volta para as telas de cinema, que é sempre uma coisa muito legal, muito importante, e acabou sendo uma coisa até emblemática, né? Porque o filme foi o primeiro filme brasileiro lançado na pandemia, enfim, já com os cinemas reabertos. E a ideia era fazer isso também com uma prévia para o que depois seria o lançamento talvez maior nas plataformas de streaming do Now. Então tinha ali uma estrutura, uma expectativa para que a gente conseguisse atingir um determinado número de espectadores, e claro que sabendo que seria de outra maneira, né? Assim, jamais a gente conseguiria atingir números expressivos, por exemplo, como o primeiro filme atingiu, ou como outros filmes brasileiros atingem. Mas foi legal, foi bom, foi acima da... Foi bem dentro dos números, mas eu sei como feedback que foi bom, e acabou sendo também uma coisa que alimentou esse lançamento agora, que a gente fez no dia 18 em streaming, que acabou sendo próximo, né? Porque a gente lançou o filme no início de janeiro, e aí um mês e meio depois a gente já está lançando no streaming. Então acho que foi um casamento que funcionou. Muito bom, muito interessante esse processo de distribuição aí, bem diferenciado, e que eu creio que os outros próximos filmes brasileiros que vão vir vão optar por essa opção também. Que vocês... E até, na verdade, Lucas, assim, eu vivo até uma situação curiosa, né? Porque, além do Tio Quase Perfeito 2, eu tenho um filme chamado Uma Pitada de Sorte, com a Fabiana Carla, Sim. E eu tenho um filme chamado Os Salafrários, que é um filme que eu fiz com o Magela e com a Samantha. Não, sem falar que eu tenho o Torrica 2 também, que é uma continuação do primeiro filme que eu fiz. Sim, é verdade. Que são filmes que todos eles ficaram mais ou menos prontos antes e durante a pandemia, e cada um deles está tendo um caminho. O Tio largou na frente justamente por, eu acho, criar uma proximidade com para essa distância não ficar tão ampla. Então, acho que a ideia era o conjunto. Estou falando isso porque você falou essa coisa de distribuição.
e faz a gente pensar muito nas imensas possibilidades que a gente tem hoje nos players de streaming, de plataforma digital, para você poder lançar hoje um filme, né? Pensando aí que o cinema, aos poucos, vai ganhar o fôlego, claro, com o advento da vacina, com a sociedade melhorando, as taxas de contaminação do Covid, eu acho que aí o cinema começa novamente a fazer parte do cotidiano das pessoas. Mas, enquanto isso, cara, a gente não pode deixar o barco cair, tem que achar formas de distribuir e lançar os filmes, né? Exatamente. Obrigado pela resposta. Minha próxima pergunta, na verdade, vamos partir um pouco mais sobre o personagem Tony, né? Um pouquinho mais sobre o roteiro, aliás, que é relacionado ao arco dramático do personagem Tony, né? Vou fazer uma pergunta referente a isso, que é a sua capacidade de transformação. Desde a aparição do primeiro filme, aliás, eu revi o primeiro filme recentemente, eu vi como ele mudou, né? Como o arco dramático dele teve essa evolução, né? De um personagem cafajeste se tornar uma pessoa fiel e totalmente contrária daquilo já no segundo filme, e no primeiro filme também vai fazendo essa evolução. Isso me chamou muita atenção, e eu acredito que isso cria uma empatia muito boa com o público. E eu sei que um roteiro bom tem que criar essa empatia com o público. E esse personagem, com essa empatia, ser esse personagem carismático e com essa evolução dramática, né, com esse arco dramático, me chamou bastante a atenção nessa questão. Você podia dizer um pouquinho mais sobre a construção desse personagem para a gente? Podia. Então, eu acho que, na verdade, todo personagem, quando você vai criar ele, quando você vai construir, tem que pensar que ele precisa ter múltiplos lados, múltiplas facetas, né? Ninguém é uma coisa só na vida. Você tem o seu lado vilanesco, mas você tem o seu lado bondoso. Você tem o seu lado carinhoso, mas você tem o seu lado que não tem tanto afeto. Eu acho que a gente vive sempre nesse mix, né? Nessa junção de sentimentos, estados emocionais e personalidades. O tio Tony, no primeiro filme, era muito importante que ele fosse um cara muito avesso à família. Um cara completamente fora do círculo familiar, um cara avesso à família e avesso à criança, para gerar o conflito. O que ele queria? Ele queria um sofá e comida para poder passar os dias dele. Só que ele se vê confrontado ali com uma família, com sobrinhos que têm ausência de frisar isso, porque quando a gente construiu a dramaturgia do filme 1, e também vale para o filme 2, acho que a grande lacuna que o tio Tony preenche é essa figura paterna. Ele agrega nele não só esse lado do tio, que é uma coisa que todos nós temos, todos nós nas nossas vidas, quer dizer, não todos nós, claro, mas a maioria de nós temos tios, né? Temos pessoas na família que não são nosso pai ou nossa mãe, e que a gente ama muito, que convive com a gente. Eu, por exemplo, tenho um tio emblemático, assim. O irmão da minha mãe, ele é uma pessoa muito presente na minha vida, é uma grande inspiração, inclusive, para mim, do filme. É uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu acho que o tio Tony ali, ele tinha muito essa função de tentar entender o que é a família dele. E acho que ao longo do filme 1 ele entendeu a família. No filme 2, qual era a minha preocupação? Minha, do Leandro, da Sabrina e do Rodrigo, né? A gente conversando muito sobre o filme. É que o tio Tony, qual é o conflito que ele tem hoje? Eu acho que 2 anos se passam e ele se estruturou dentro da família. Ele tem hoje uma relação muito bem construída com a irmã. Eles moram do lado, até uma coisa curiosa, engraçada. Ele está bem próximo dos sobrinhos, está com a vida estabilizada. Então, o que desestabilizaria esse tio Tony, né? Eu não quero repetir o mesmo conflito do 1, porque não cabe mais o conflito do 1, ele já está totalmente inserido dentro da família. E acho que ele precisava de um rival, ele precisava de alguém que o problematizasse, que tirasse ele do eixo, que mostrasse que ele não é a única figura certa, ele não é a única maneira de você gerenciar família, de você ter família, né? Ele precisava de um inimigo que o desestabilizasse completamente. E aí vem à tona todo esse lado infantil do tio Tony, que está presente no 1 também. Exatamente. Que no 1 tem uma cena, por exemplo, que ele vai dar uma briga, ele vai dar um esporro nas crianças e ele faz umas coisas meio infantis. Então, eu quis trazer de volta esse lado infantil, calcando em cima do que? Do ciúme, que o ciúme é um sentimento genuíno, e ele é muito forte. E sem perceber ali, a Ângela, ao casar com o Beto, e a presença do Beto, né, que tem tudo, e aí qual é a coisa da construção do inimigo? O seu inimigo, normalmente, ele tem o poder que você não tem, né? Ou ele faz aquilo que você não faz, né?
Então, eu acho que ali tinha muito essa preocupação de ser um personagem do Danton Mello, do Beto, que fizesse muito do que o Tio Tony não pode fazer. Então, ele oferece uma casa, ele tem uma estrutura toda organizada de controlar as crianças, é um cara muito respeitoso, é um cara muito sério, mas ele também deve ter alguma coisa que não bate, né? que não monta ali. E o Tio Tony fica completamente revoltado com isso. E também tem uma coisa interessante que eu acho que a gente vive hoje, principalmente, né, de muito tempo para cá. Existem várias formações familiares, né? Você tem, sim, pais e mães que são casados a vida inteira e criam novos círculos familiares. Então, também a ideia era um pouco essa. A Ângela criar um novo ciclo familiar, criar uma renovação. E, nesse sentido, aonde que o Tio Tony se insere? Então, eu acho que o conflito ali do Tio Tony era conseguir também entender qual é o papel dele nessa nova família, qual é a função dele. Porque, de repente, ele pareceu achar que ele não tinha mais função nenhuma. E aí ele fica infantil. Ele começa a tentar sabotar o cara, sabotar o casamento, sabotar todo mundo. E ele vai descobrindo ao longo do tempo que não precisa disso. Que, às vezes, você consegue, sim, se reorganizar dentro da sua estrutura familiar, você consegue se reposicionar, você consegue ter suas relações humanas sem necessariamente ser o que você era, né? Aquela coisa, por exemplo, uma coisa muito simples, mas muito boba, né? Você é filho de alguém e, de repente, você é pai. Então, isso muda para você, né? São relações que a gente muda. Eu tenho 2 filhos, por exemplo. Até eu ter o meu primeiro filho, eu era um filho. No momento que eu tive meu coração. Então, o Tio Tony é um pouco isso. Ele deixou de ser aquele pai exclusivo das crianças e passou a dividir essa função. Então, ele passou a ser o tio, de fato, né? Coisa que ele sempre foi. E aí o tio Beto assume a função paterna. Então, eu acho que o Tio Tony, nesse segundo filme, ele se transforma mais assim internamente. Ele vai entendendo melhor quem ele é, ele vai entendendo melhor a nova função dele, mesmo já tendo amadurecido do filme 1 para cá. Eu acho que era uma evolução dessa conversa. E aí, obviamente, que a gente vai ver um ciclo, quer dizer, uma curva dramática em que você começa, que ele está lá estabilizado no mundo dele, vem um incidente excitante, né, que é a presença do Beto, e aquilo começa a fazer toda uma transformação de personalidade dele, até ele reentender o significado de que o Beto é uma maneira dele melhorar como ser humano, dele melhorar como uma pessoa, dele tentar se entender melhor. Então, acho que a curva do Tio Tony é meio essa. E é a curva muito que você falou, que a gente se espelha muito nela, né? Que às vezes a gente não quer ter que lidar, mas que entra na nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com elas. Agora, partindo E para a próxima pergunta. eu fiquei preocupado, Lucas, só para completar uma coisa, eu fiquei preocupado quando eu tinha escrito o roteiro junto com o Leandro e com a Sabrina, eu fiquei pensando assim, cara, será que a gente não está pegando pesado demais? Será que o Tio Tony não está vilão demais? Mas aí vem a coisa da linguagem do filme infantil, né? Que, na verdade, assim, a linguagem do filme infantil suaviza um pouco a maldade. Então, acho que é um pouco o aliado que a gente tem, né? E aí é bom você saber lidar com o gênero que você está trabalhando, que nem tudo é tão radical, nem tudo é tão cruel. Quer dizer, você jogar minhoca numa alface para tentar sabotar uma loja, talvez num drama seria uma coisa muito pesada, mas no filme infantil acaba sendo engraçado. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente ocupou muito, sabe? Modular até onde vai essa maldade do Tio Tony. Você tocou no ponto certo, né? Um filme infantil, né? De censura livre. E essa é a minha próxima pergunta, aliás, né? A gente percebeu que ele tem as qualidades do que se espera de um filme de censura livre, né? Um filme voltado ali muito para a criançada também. E uma coisa que a gente queria saber de você, na verdade, é referente não ter piadas de conotação sexual no filme, né? Se alguma coisa poderia ter escapado, seria uma coisa ruim, mas que fugiria desse tipo de filme de censura livre e preocupou vocês? Cara, na verdade, assim, a gente, de fato, se preocupou de fazer um filme infantil, né? Sim. Na verdade, um filme para família. Vamos imaginar assim. Por que eu falo família? Aquele filme que o pai consegue se divertir, a mãe, mas ele está ali um pouco pela criança. Talvez o pai e a mãe espontaneamente não vai ver esse filme assim por eles. E eu acho que, assim, quando você está lidando com uma censura livre, é claro que a contradição por mais que ela seja livre, ela é uma censura. Exatamente. Então, ela carrega nela algumas coisas que você não pode perder de vista, né? Você não pode falar sobre, por exemplo, álcool, você não pode falar sobre cigarro, você não pode realmente, às vezes, usar conotações sexuais mais pesadas, de forma nenhuma. E isso acaba sendo um motor também que te fortalece a criar outras situações de comédia, piada.
né? Porque você pode trabalhar com os códigos, você pode trabalhar com contraste, enfim, você pode trabalhar com tudo que a comédia oferece. Mas não necessariamente você precisa ter que cair dentro de uma regra do tipo assim, tem que fazer piada com sexo, ou tem que fazer piada com palavrão, ou tem que fazer piada com não sei o quê. Eu acho que o filme ele foi se moldando para escapar um pouco disso, para fugir um pouco desse lugar. E aí, muitas vezes, a experiência de ver esse filme, por exemplo, com uma criança de 7 anos, você sentar para ver esse filme com a criança de 7 anos, ou uma criança de, sei lá, de 5, meu filho tem 5 anos, quer dizer, é muito diferente a relação. É muito diferente. Porque você está muito habituado, nós adultos, estamos muito habituados a criticar ou analisar muitas narrativas com critérios já muito mais elaborados. E a criança, ela tem um filtro menor, quer dizer, ela é mais ingênua, ela é mais espontânea, então ela se relaciona melhor com as coisas. Tem uma cena, por exemplo, super, vamos imaginar, para a gente pode parecer muito boba, a cena que ele quer ir ao banheiro, logo no início. Sim, mas para a criança aquilo é engraçado, porque a criança vive aquilo. Papai, quero fazer cocô, isso tudo é desesperado. São coisas bobas, mas que se você usa elas ali, você consegue alimentar bem essa linguagem infantil, sem perder de vista que tem um humor para o público adulto. Então, sim, a gente ficou muito atento de se manter dentro de uma linguagem, de uma censura, mas, assim, tentando ser o mais arrojado possível para a narrativa, sabe? Para também não ficar tão só infantil, né? Tentar trazer também questões maiores. E aí vem questões maiores, como o ciúme, o desejo, a raiva, quer dizer, sentimentos que, às vezes, a gente debate ali de uma maneira um pouco mais adulta. Maravilha. Antes de eu ir para a última pergunta aqui, para fechar a nossa conversa, me veio uma coisa à cabeça que eu preciso tirar essa dúvida, entendeu? Quando eu vi o filme, eu vi 2 vezes, aliás, eu tive uma pequena impressão, eu posso estar errado, posso estar enganado, mas eu não posso deixar essa dúvida na minha mente. Aquelas cenas que as crianças estão com o tio Tony, indo atrás do tio Beto, tentando descobrir falcatruas dele ali, se ele está traindo lá a mulher dele, eu fiquei interessado porque eu senti um pouquinho de investigação ali, me fez lembrar muito de DPA, entendeu? Eu vejo isso como uma coisa muito boa, porque você está ligando um filme a outro, está fazendo uma propaganda, isso é bom para o cinema brasileiro. Agora, eu posso estar enganado, sim ou não. Vocês, quando vocês fizeram o filme, vocês pensaram um pouco nisso? Eu acho o seguinte, o DPA é uma franquia de muito sucesso. É uma franquia que faz muito parte da vida cotidiana de uns anos para cá, do nosso imaginário, né? Tanto que já está, acho que, na 3ª geração. Eu acho que o DPA ele brinca muito com essa coisa de detetive, de aventura, de investigação, que é uma coisa tradicional infanto-juvenil. No mundo infanto-juvenil, a gente tem muitos exemplos de planos mirabolantes, de ir atrás e perseguir, investigar. Então, assim, talvez não tenha uma inspiração direta no DPA, mas claro que a comparação é um pouco inevitável, né? Porque são 3 crianças indo atrás de uma investigação, depois fazem um plano. Eu acho que é inevitável a comparação. Mas eu acho que o DPA ele trabalha também com um mundo de fantasia, sim, de bruxa, de um universo que ele é um universo um pouco mais alegórico, assim, ele é mais fantasioso. Então, o tio Tony ali ele é mais realista, no sentido de que o que acontece ali acontece dentro da realidade. Então, eu acho que a gente se liga um pouco na mesma proposta de narrativa, mas eu não sei se tem uma semelhança proposital. Assim, eu não pensei nisso, assim, diretamente eu não pensei. E eu sou fã do DPA, assim, eu gosto do DPA, acho DPA ótima série, acho os filmes uma delícia, acho que super funciona. Mas eu tentei ali também tentar dar um pouco o que seria essa aventura que o tio Tony oferece, né? Até te falando aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer um filme 3, se tivesse um filme 3, eu penso muito numa aventura, eu penso muito numa novidade, assim, de trazer uma grande aventura para o tio Tony.
Porque eu acho que eu já trabalhei muito essa coisa do personagem, da modulação e da construção do personagem. Então, eu acho que o Tio Tony merece uma aventura, entendeu? Até porque ele é um pouco assim. Ele é um pouco... Né? Ele começa o filme... Ele é um peruano, ele é um... Sabe? Ele é da aventura, do disfarce. Então, eu acho que ele gosta muito de estar isso. Tanto que no final ele... Não vou dar spoiler, mas é uma aventura, aquele final, aquele plano. Mas eu acho que, assim, não tem, Lucas, assim, não tem uma... não é uma coisa direta. Fala, pô, Pedro, você se inspirou no DPA? Não, eu acho que a comparação é inevitável. Mas eu não sei se eu fiz uma... Mas eu não acho que eu tenha feito, assim, uma... Sabe? Uma coisa pensando no DPA. Exatamente. Tá certo, muito obrigado. Você falou uma questão aí de trabalhar uma questão de se existir um terceiro filme. Essa é, aliás, a minha última pergunta, né? O que o público não pode deixar de ouvir, né? Se vai ter, a gente vai ver a terceira vez do Tio Tony, se existe essa possibilidade, será que pode acontecer mais uma oportunidade? Olha, então, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer um filme 2. Sim. Nunca entrei no cinema pensando em fazer... O curioso é que os meus 2 primeiros filmes viraram filme 2. Não só a Samantha, com o Torrica, como o Tio Tony, né, o Magela, no Tio. Então, assim, uma vez que você abre essa porta, você meio que se apaixona pelo personagem, você se apaixona pelo universo. E era muito difícil criar um 2. Mas eu vou te dizer que é menos difícil fazer o 3. É menos difícil fazer o 3. Porque quando você faz o 2, você abre uma porta que te deixa mais livre para criar o universo. Porque às vezes o 1 é um universo que você cria e você fecha. Quando você abre esse universo de novo, você vê que ele pode se abrir várias vezes. Então, eu acho que o filme 3, se tiver oportunidade, se for existir, ele vai ser mais fácil de fazer. Não estou dizendo que ele vai ser melhor, se ele vai ser pior, não sei. Isso aí a gente nunca sabe, né? Porque cinema, por mais que você tenha de se esforçar, por mais que você não sabe se você vai fazer uma coisa melhor do que você já fez. Mas eu diria que, assim, talvez eu conseguisse construir com mais facilidade, porque eu já tenho mais domínio dos personagens, novas dramaturgias, novas narrativas para o Tio Tony. E como eu te falei, eu acho que o Tio Tony merecia uma aventura. Ele merecia um filme, assim, de ação, sabe? Ele merecia... O final ali do filme 2, né? Me deu muito essa vontade de... E agora? O que pode acontecer com esse Tio Tony? Talvez uma viagem, talvez uma grande mudança. Eu acho que o Tio Tony merecia, talvez, um fechamento da trilogia, assim, por assim dizer, dessa saga dele de um cara que mora nas ruas até um herói da família toda, sabe? Exatamente. É de você pegar um personagem carismático que já tem empatia com o público e colocar em outra circunstância, né? Outra situação. Isso é interessante também. Acho que eu vou encerrando aqui com você. Antes disso, é uma pergunta meio que pessoal para você aqui. Eu já sei que a gente está estourando o tempo já, desculpa por tomar seu tempo. Eu vi que eu gostei muito da construção de personagem que você construiu no Tio Tony, em outros filmes também de comédia que você trabalha, vejo que você trabalha bastante filme de comédia. Você já pensou em ir para outros gêneros, por exemplo, o terror, o drama? Cara, pensei, na verdade, assim, eu fui convidado agora para fazer um gênero novo, que eu estou me aventurando, uma adaptação literária. Eu realmente sou um cara muito ligado em personagem, muito ligado em narrativa. Eu gosto que as narrativas tenham um ritmo, tenham virada, A comédia, ela acabou sendo um grande aliado na minha construção, porque eu tenho uma origem muito grande com a comédia. Eu fui palhaço, então eu tenho uma relação muito grande com a comédia. Então, os códigos da comédia estão muito dentro da minha vida. Mas eu também tenho essa relação com a narrativa, com a dramaturgia, com o personagem. Então, eu agora... Tanto que é um pouco diferente da comédia, né? Ele tem um pouco do que eu te falei, do filme infantil, do filme família, ele mexe com emoção. Mas eu, sim, vou passear por outros gêneros. Sou muito fã de terror, tenho um projeto de terror, mas vamos ver se alguém vai me dar essa chance. É um projeto de terror, inclusive, bem brasileiro, bem interessante. Mas eu gosto muito de passear por gêneros assim novos. Então, eu estou com alguns desafios legais pela frente. Vamos ver se tudo der certo, né? Se essa pandemia permitir e a gente puder, de novo, ter mais estrutura para fazer bons sets de filmagem, que a gente já vem fazendo, né? A gente já tem hoje filmes sendo produzidos, mas eu tenho aí alguns projetos, sim, em outras vertentes.
drama, acho que são romance, são coisas que me, assim, me estimulam muito, me fazem pensar muito. Mas também faço comédia, de novo. Quer dizer, comédia é uma coisa que não tem como escapar, sabe? Eu gosto de comédia, eu gosto de divertir. Cara, não tem nada melhor, te falo de verdade, assim, não tem nada melhor do que você estar numa sala de cinema com, sei lá, 200, 300 pessoas e todo mundo tá rindo. Cara, isso é uma coisa difícil de você ver o outro se divertindo com uma coisa que você pensou, que você criou junto com a sua equipe, com seus atores, enfim, que você estruturou ali, isso é muito legal. Mas também é isso, assim, também é muito estimulante você estar diante de novos desafios para amadurecer, enfim, para trabalhar. E eu gosto muito de história, eu gosto muito de personagem, eu gosto muito de protagonista. Eu tenho uma obsessão muito grande por protagonista. Os meus filmes, eles são muito pensados para os arcos dramáticos e os arcos dos protagonistas serem o tempo inteiro interessantes para o público. E é a coisa mais difícil que tem, você criar um personagem que interessa as pessoas por mais de 1 hora e meia, entendeu? Então eu acho que os novos gêneros também vão me ajudar nisso, a entender melhor o universo protagonista e a curva que esse protagonista é capaz de fazer. Maravilha. Enfim, a gente vai encerrando a entrevista por aqui. Eu agradeço a sua participação, Pedro. Eu desejo toda a sorte do mundo aí com seus novos trabalhos, que possa vir filmes bem fantásticos e bem interessantes aí para o cinema brasileiro, inclusive cinema de terror também, sou um pouco mais desse lado também. Mas é isso. Eu agradeço você também, telespectador. Não deixe de seguir nosso canal, nosso site, que é leiturafilmica.com.br. E é isso, eu vou encerrando por aqui. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Lucas. Adorei. Espero ter atendido aí as expectativas.